foi bom que reforçou uma situação que eu já tinha tomado, a decisão que era ir para a academia, né? Hoje, inclusive, é um dia que eu não fui, mas por outros motivos. Mas estou gostando muito de fazer musculação, coisa que eu nunca tinha feito, né? Eu sempre fui adepta da caminhada, mas nunca vi muito resultado também com caminhada, não. Então, estou gostando muito da questão da musculação. A terceira parte, essa questão, né, da pressão social, né? Eu fiz uma reflexão bem bacana. Acho que a gente, por mais que a gente tente, não há dúvida que muitas das questões que foram colocadas lá impactam no dia a dia da gente. Mesmo a gente tentando não, vamos dizer assim, replicar muitos daquilo que a gente ouviu, daquilo que a gente viu, né? Acaba que, de certa forma, alguma coisa sempre fica, né? Eu não sei se eu comentei com você, eu sou meio que a ovelha negra da família, porque... Somos duas, então. Então, a minha família toda ficou lá no interior. E eu vim para Belo Horizonte, né, para a capital. E eu não quis mais voltar. Meus irmãos todos vieram estudar, trabalhar, voltaram. Eu vim para estudar e fiquei por aqui. Arrumei emprego, casei e nunca mais quis voltar. E, aliás, agora, sem mamãe e papai, agora estou voltando lá muito pouco mesmo, só de vez em quando para ver a Patrícia. E, aliás, a Patrícia, por mais que ela quisesse a rotina dela de 2 horários em sala de aula, não permite, sabe? Nossa, ela tentou, tadinha. Eu vi que ela tentou, mas ela falou comigo assim, mas não adianta, eu não vou dar conta e tal. Enfim. E a última parte, a questão da questão financeira, Franci, é a parte que eu acho que eu tenho uma deficiência muito grande, sabe? Eu toda a vida fui funcionária pública, né? Então, eu fui professora minha vida inteira, foi a única profissão que eu tive. Nunca tive, assim, o jeito para começar um negócio. E o que eu cheguei mais próximo é a questão da venda dos meus livros, né? Que eu faço a venda, né? Faço ali publicidade ali no Instagram, Facebook e faço a venda, né, pessoal. E esse ano, a Patrícia e eu estamos com esse sonho da gente fazer esse curso, né? Esse cursinho para os professores que vão fazer a prova do Estado, que a grande maioria são colegas de Patrícia mesmo, né? Que já trabalham com ela. Então, essa parte, assim, eu acho que o livro todo, de certa forma, ele traz para a gente uma reflexão, né? Ele te incomoda um pouco ali, porque você começa a repensar uma série de coisas que você está tão adormecidas, ou que você não quer pensar, né? E, ao mesmo tempo, isso é bom, porque você fala assim, eu estava lendo e pensando assim, gente, meu Deus, é exatamente isso que a minha Patrícia estava falando, a gente viajando de férias e tal, na praia, e a gente querendo, né? E eu falei com ela, o nosso problema é medo. É algo que a gente recebeu, né? Os meus pais nunca foram empreendedores, mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando, eu lembro que eu tenho um irmão que é empreendedor e ele deu muito certo. Ele não teve, nunca, depois dos 20 anos, ele nunca mais trabalhou para ninguém, abriu a própria oficina dele. Então, assim, eu acho que é o medo, sabe? O medo de tentar. É o medo, não sei, de quebrar a cara, porque tem aquela coisa, né? De toda a vida a gente quis ser muito perfeita, dar tudo muito certo, ser nota 10, né? Essas coisas, a gente, por mais que a gente tente, eu tenho tentado muito tirar isso da minha vida. Essa questão da guerreira, eu gostei muito dessa reflexão sobre a guerreira, sabe? Acho que isso é algo assim que eu tento, como mãe de 2 mulheres, né? Eu tento não passar isso para elas. Embora, talvez, toda a minha conduta mostre que toda a vida eu fui muito guerreira. Né? Você trabalhar 2 turnos durante 32 anos da sua vida e aposentar no maior pique, o pessoal até hoje fala, nossa, você aposentou, eles falam assim, eu caí atirando, porque eu sempre gostei muito de ser professora, eu fazia com muito prazer. E elas participavam muito ativamente dessa luta, né? De sair, vai para a escola, volta, almoça, resolve as coisas, vai para outra escola. Mas, ao mesmo tempo, eu também mostro, eu falo muito com elas sobre essa questão do me time, sem saber que era o nome, né?
E esse também me trouxe também assim uma reflexão bem bacana, que desde que eu aposentei, eu falei, eu quero ter um tempo ali depois do almoço para fazer o que eu quiser. Não ficar inventando muita coisa, não. Então, assim, eu acho que o livro, Francis, de todas as formas, ele te traz uma reflexão, ele te mostra um caminho. Eu achei muito bacana, porque não sei se pode classificar como autoajuda, mas, enfim, é um livro que te ajuda, que faz refletir, que te aponta caminhos, né? E que, assim, eu penso que as pessoas que lerem, elas vão ter a oportunidade de encontrar uma luz, sabe? Porque às vezes a gente está assim tão perdido, você não sabe para que lado que você vai, ou você quer milhares de coisas e não vai para lado nenhum. Então, eu penso que o livro, né, Elas Voam, ele traz essa possibilidade, essa ajuda, dessa descoberta, né? E eu gostei muito dessas 4 vertentes, né, de você falar sobre a questão da importância da leitura, da importância do autocuidado, da importância de você ter autoestima, de você não ficar preso a essas questões sociais, e a questão da liberdade financeira, mas com planejamento, que é o business da questão. Eu Verdade. sou terrível na questão do planejamento. Eu quero, mas assim, a hora que tem que planejar, ai meu Deus, eu sou muito devagar nisso. Mas gostei muito, França. Foi a primeira leitura coletiva que eu participei. E achei muito bacana. Pois é, então, o livro, na verdade, ele foi uma... Café com café? Obrigada. Café Ele com foi pipoca. uma coisa, assim, muito... Eu não diria que foi sem planejamento, mas foi uma coisa muito Intuitivo. rápida. Eu já vinha com várias questões, assim, dentro de mim, pensando e anotando algumas coisas e tal, sabe, algumas coisas que eu via, que eu ouvia e tal, e anotando nos post-its, e anotando em caderno, não sei o quê, e um belo dia, assim, gente, já tem tanta coisa anotada aqui que dá um livro, vou escrever. E aí foi, assim, foram 28 dias de escrita e Achei lancei o livro. fantástico isso, viu? Um Então, recorde. e aí, quando eu fui escrever o livro, eu vi que tinham assuntos que já eram de uma jornada que eu estava fazendo, né, e que eu via que estava trazendo resultados para mim. E aí foi que eu dividi ele nessas 4 partes, que eram... Eu pensei assim, gente, eu acho que a vida se resume nisso aqui. Se você conquistar essas 4 coisas aqui, eu acho que pronto, você já deu certo na Sim. vida. E aí foi isso, né? E aí você falou naquela parte que eu não sei se pode classificar como autoajuda, e assim, eu particularmente, eu não gosto desse termo, sabe? Sim. Autoajuda. Ninguém gosta. Mas quando a gente vai lá colocar, né, nas plataformas, quando a gente vai vender e tal, não tem como fugir, é autoajuda. As pessoas dizem que é autoajuda. Eu digo que é um livro motivacional, mas acaba sendo autoajuda, enfim, que É, seja. O importante é que cumpra a missão dele, que eu acho que é tudo isso que você falou, né? Que é exatamente mostrar que a gente pode, que existe outra forma de ver a vida, que existe outra forma de viver, que nós mulheres precisamos nos livrar de muita coisa que a gente ouviu e que viveu. E nessa coisa de empreendedorismo, eu acho muito interessante a gente frisar o seguinte, que eu estava vendo um vídeo há uns dias atrás, de um podcast, e a moça falava exatamente sobre isso, né? Ela disse assim, olha, as nossas filhas, as nossas netas, as mulheres que virão a partir de agora, elas vão ter pegadas para seguir, porque as mulheres hoje já empreendem, e empreendem com estratégias, já são empresárias, enfim. sim. Mas nós, né, a gente veio do escuro, porque não tinha pegadas. As nossas mães, Uhum. as avós, elas não empreendiam, porque elas eram donas de casa, elas viviam para cuidar da casa dos filhos, Sim. não tinha esse negócio. Então, a gente veio mesmo que, opa, vamos aqui no escuro, sem saber como é esse negócio, né? Isso. Então, a gente meio que está abrindo portas para essa nova geração, que já está vindo com estratégia, com outro pensamento, né, com outras coisas, então já é uma outra pegada. Mas é muito legal a gente saber que
existe já um movimento de mulheres que já estão se conscientizando de que essa coisa de ser guerreira não é saudável, que essa coisa de ser empoderada, esse empoderamento que quer ganhar tudo no braço, na força, na masculinização, isso também não é bacana. Gostei muito dessa parte também. E é sobre isso, Então, agradeço demais, assim, a interação, os depoimentos e tudo, acho isso super válido. E quando eu criei o método Ler, que ele já foi filho do livro, né, foi muito em outra coisa, assim, que me incomoda muito, que é essa coisa de a gente ser cobrada e ser exigida que você tem que ser uma coisa. Isso sempre me incomodou. Então, assim, eu sou escritora? Sou, mas eu não sou só escritora, né? Eu também sou profissional de educação física, eu também sou escritora, eu também sou um monte de outras coisas. Então, por que que eu não posso juntar o que eu tenho de melhor, todas as minhas habilidades, e tornar isso algo que possa ser um instrumento de mudança na vida de outras pessoas e que possa ser algo lucrativo para mim também, por que não? Né? Então, o método Ler, ele veio muito nessa vibe também, né? Olha, deixa eu ser multi, Isso. deixa eu impactar o mundo com a minha multipotencialidade, é sobre isso também, né? Então, bora lá, eu acho que a galera que for chegando aí vai chegando, quem não veio não vem mais, e é sobre isso. E quando eu lancei o método Ler, eu tinha plena consciência de que ele não é algo fácil de entender. Então, assim, tem muita gente que fica assim, né, mas que negócio é esse, né? Que negócio é esse? Então, eu tenho plena consciência de que vai levar um tempo ainda para as pessoas entenderem, vai levar um tempo para as pessoas aderirem, vai levar um tempo ainda para ele impactar do jeito que ele vai impactar. Mas, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa é acreditar no que a gente faz. Então, assim, eu acredito demais nesse método e vou investir nele, assim, com todas as forças que eu tiver agora, porque agora eu achei o meu caminho, entendeu? Sabe, aquela coisa, assim, de você fazer 1000 coisas, você experimentar 1000 coisas, e você chegar no momento que você dizer, pronto, é isso aqui que eu estava procurando. Então, é isso aqui que eu estava procurando. Então, agora é sobre ler, né? É sobre método ler. Método Ler. Mas hoje a nossa última aula é exatamente na rotina lucrativa, no pilar da rotina lucrativa, né? Então, hoje eu quis trazer coisas bem práticas para a gente ver que existem muitas possibilidades e que, às vezes, como você fala na sua fala, eu observei a questão do medo. Nós temos muito medo. Por quê? Primeiro porque a gente não teve pegadas, né? A gente não teve mães, avós, etc., que nos ensinaram a negócios, a ser independentes. Eu até tive uma mãe que sempre empreendeu, mas a minha mãe era aquele tipo de empreendedora que empreendia por necessidade, né? Tinha que fazer alguma coisa para A sustentar. minha nem isso, tadinha. E era aquela coisa de tentativa e erro, entendeu? Não tinha estratégia nenhuma, não tinha conhecimento nenhum, não tinha investimento nenhum, não tinha nada. Era aquela coisa de vou ter que fazer para não morrer de fome. E os empreendimentos, hoje, a gente tem a possibilidade de ter empreendimentos que nascem para dar certo, que já vêm montados como estratégia, que já vêm no campo a seguir, né? Então, essa é a grande diferença. E aí, como o método Lê se propõe nesses 4 pilares, hoje a gente encerra falando da rotina lucrativa, onde a gente traz exatamente 3 negócios que uma leitora, eu coloco leitora aí porque é para atrair o público que eu quero, mas, na verdade, são mulheres em geral, né? Mas, então, bora lá, deixa eu começar a compartilhar aqui para seguir meu roteirinho. Tá, apareceu aí, né?
Apareceu. Ok. Minha internet hoje está meio aqui. Okay. Então, hoje a gente está aqui nesse encontro, né, para falar realmente de um novo jeito. Eu costumo dizer que é um novo jeito de olhar para a vida. Peraí. Acho que você vai ter que deixar o seu no silencioso, que está dando delay, né? A gente vai vivendo diversas fases, né? E a gente vai aprender. Peraí. Agora vai. Apareceu aí? Ainda não. Não? Não. Que loucura. Que loucura. Peraí. Deixa eu ir aqui de novo. Agora sim. Agora sim. Poxa, mas está aparecendo para mim aqui que deu erro no slide. Tá vendo aí o slide normal? Ou tá pequenininho? Tá, assim, tá bem grande, tá dando para ler. Não tá na página toda, não, né? Mas tá dando para ver. Eu tô te vendo e tô vendo os slides. Mas eu acho que dá. Eu acho que dá certo, porque os outros slides estavam aparecendo embaixo. Então, Ixi. se você for clicando aqui embaixo, não dá, não? É porque o Canva, ele tá dando erro aqui, aí não tá aparecendo o botãozinho de apresentar, entendeu? Ah, tá. Porque quando a gente clica em apresentar, aí ele fica grandão, né, o slide. Mas, quando eu clico aqui, aí tá dizendo que deu erro. Erro ao carregar a página, tá. Eu vou fechar aqui e vou abrir de novo, para ver se... O Canva tem dia que ele dá, ele tem esses panes, assim. Tem dia que ele dá esses panes. Agora acho que vai. Apareceu aí? Ainda não. Não? Não. Gente, que coisa doida. Para mim aparece como se estivesse compartilhando. Agora sim. Foi agora? Foi. Agora tá grande. Ai, que loucura. Então, bora lá. O método Ler, ele nasceu nessa proposta, sabe? Eu quero uma nova geração de leitoras. Durante todo o período que eu fiquei no Achados, tinha uma coisa que me incomodava demais que me incomodava. A mentalidade. A mentalidade dos escritores, das escritoras, que é aquela coisa de reclamar muito do mercado editorial, de reclamar muito da falta de oportunidade, de reclamar muito das editoras, de reclamar das redes sociais, de reclamar da falta de dinheiro, de reclamar porque não sabe publicar. Então, isso me incomodava demais. E, quando eu criei o Método Ler, eu disse, agora vai nascer uma nova geração de leitoras, de mulheres literárias, porque quando eu falo leitoras, eu estou incluindo aí também as escritoras, né, nesse meio, porque quem escreve, antes de tudo, tem que ser leitora. Então, eu quero uma nova geração de leitoras, de escritoras, eu quero mulheres visionárias, eu quero mulheres que parem de ter medo, eu quero mulheres que mudem a mentalidade, eu quero mulheres que queiram ser prósperas, que falem de riqueza sem preconceito, sabe? Então, é sobre isso.
Então, uma nova geração de leitoras está surgindo e o método Ler vai ser a ferramenta para que essa nova geração se concretize. E nesse método a gente tem leitura, lazer, estilo de vida saudável e rotina lucrativa, porque sim, eu entendi que essas 4 coisas, elas são capazes de transformar a vida de qualquer pessoa. E eu decidi, então, enxugar muita coisa do que eu fazia, e no momento está nessa escadinha aí de livros, do método Ler, o Clube Literária Mais, e a mentoria Voe Mais, que já é um passo mais à frente, que também vai ser algo, assim, muito transformador para mulheres que, depois do método Ler, vão querer realmente ter os seus negócios prósperos, fundamentados, firmes. Então, a mentoria Voe Mais vai ser para isso. E aí, a gente vem hoje com a nossa aula 4. Nós já falamos, tivemos a aula 1, onde a gente falou de leitura, de mentalidade, de liberdade emocional. Nós tivemos a aula 2, onde nós falamos de estilo de vida saudável, de exercício, de alimentação. Tivemos a aula 3, que foi do lado social, né, do me time, do descanso, do lazer, do se desprender da guerreira, do se desprender dessa mulher que carrega o mundo nas costas, de se desprender de tabus, de preconceitos. E hoje a gente vem, então, para a nossa aula 4, 3 negócios que uma leitora pode começar investindo no máximo R$100. E eu trouxe aqui 4 coisas que eu acredito que devem ser os pilares principais de qualquer negócio que você vá começar, seja ele pequenininho, seja ele grandão, seja ele gigante, você tem que começar tendo esses 4 pilares aqui, que é visão. Eu vejo muita gente começando os empreendimentos sem visão, aquela assim, eu vou começar para ver se dá certo. Vou tentar aqui, eu vou fazer isso aqui, se der certo, bem, se não der, eu desisto. Então, assim, a gente já começa com uma postura de não empresária, sabe? A gente já começa para dar errado. Então, assim, a gente tem que ter uma visão de mercado, de futuro, a gente tem que ter uma visão de executora mesmo, de empresária mesmo, porque muitas vezes a gente fica muito nessa coisa da empreendedora. Eu tenho muito isso comigo, assim, eu sou a empreendedora, sabe? Eu sou aquela que estou ali para o que der e vier, eu faço o que for preciso, eu busco o que for preciso, eu estou ali. Então, isso é muito de empreendedor. O empreendedor, ele tem muito essa coisa do trabalho braçal. Mas a gente precisa ter muito da empresária também, que a empresária, ela é a estratégica. Ela tem a estratégia, ela tem a expertise, ela tem o jogo de cintura, ela tem o planejamento. Então, muitas vezes, a gente está começando as coisas como empreendedora, mas a gente não está começando como empresária. E muitas coisas dão errado por conta disso, né? Inclusive, no livro Elas Voam, eu falo muito disso, né? De quantos empreendimentos eu já tive que faliram porque eu não tinha esse lado empresária. Eu era aquela empreendedora que ia no impulso e, sabe, fazia sem planejar, sem estratégia, sem investimento, sem visão, sem nada. Então, muitas vezes a gente começa coisas, não dá certo, a gente se frustra, a gente acha que não tem capacidade, a gente acha que a coisa do empreender é furada, porque a gente começa sem visão. Então, essa visão é você olhar lá para frente, você já enxergar a coisa lá na frente, o negócio lá na frente, tá? O meu negócio, ele vai ser isso aqui, isso aqui. Para isso aqui realizar, qual o passo que eu preciso fazer? Então, a gente enxerga lá na frente para poder começar do jeito certo até chegar onde a gente quer, entendeu? E outra coisa de visão é o seguinte, é você observar a oportunidade onde todo mundo só vê problema, só vê desgraça. Então, assim, a pessoa visionária, ela consegue ver oportunidade em tudo. E eu, muito amigo, às vezes até me incomoda, porque às vezes eu tô, assim, numa coisa que não tem nada a ver com empreendimento, às vezes é uma conversa, às vezes é uma coisa assim, e eu acende a luzinha, eu digo, opa, aqui tem uma oportunidade, aqui tem um negócio. Então, a gente treinar essa visão para a gente enxergar oportunidades e você enxergar soluções onde todo mundo só vê problema também. Então, isso é visão, né? Então, um exemplo bem prático é na pandemia.
Então, a pandemia, todo mundo ali, muita gente perdeu emprego, muita gente ficou em casa sem saber o que fazer, quase foi a loucura, etc. Enquanto isso, pessoas visionárias encontraram soluções. Então, muitos negócios, né, as lojas virtuais, os cursos online, os infoprodutos, tudo isso surgiu nessa época. Por quê? Porque pessoas visionárias viram oportunidade onde muita gente só via problema. Então, desenvolver isso é super importante. A questão da oportunidade, né, que eu acabei de falar agora, de você pegar, você enxergar oportunidades e você desenvolver essas oportunidades para elas se transformarem em negócios, você pegar um problema, achar uma solução para esse problema e vender essa solução e lucrar com isso. Então, isso é oportunidade, visão e oportunidade. É você ter coragem. Empreender não é fácil. Quem disser para você que, eu vou empreender porque é mais fácil, eu vou empreender porque fulano está empreendendo, está se dando bem, eu vou empreender porque eu quero ter liberdade, porque eu quero trabalhar pouco. Mentira. Mentira total e absoluta. Você, para empreender, tu tem que ter muita coragem, tu tem que ter muita disposição, você tem que ter a certeza de que no começo você vai trabalhar muito mais, talvez, do que no seu trabalho CLT, porque no começo você tem que estruturar tudo, no começo muitas vezes é você sozinha para tudo, no começo você muitas vezes vai ter que virar à noite, você vai ter que abrir mão do fim de semana, você vai ter que fazer um monte de coisas no começo. Mas a visão lá no começo, né? Você tem essa visão, você fez um planejamento, você tem estratégia, então isso, em algum momento, isso vai ficar mais leve, em algum momento você vai poder contratar pessoas, você vai, de repente, poder terceirizar serviços, e aí sim, vai ficando mais leve. Porém, no começo, não. Então, é preciso muita coragem, tá? Muita coragem mesmo, porque os desafios, eles não são pequenos no empreendedorismo. Quem disser o contrário, está mentindo. E execução. Essa aqui foi uma coisa que eu aprendi, especialmente no ano passado, em 2022. Eu sempre fui de fazer, de meter a cara, mas eu também sempre fui de procrastinar. Aí eu tinha milhares de ideias, anotava, fazia, às vezes eu gastava horas planejando e não executava. Aí aquela vibe passava, aquele tempo passava, acabava não fazendo. E 2022 para cá eu aprendi muito a executar, sabe? Parar, às vezes é bom a gente parar de... Eu estava numa vibe que, assim, todo curso que eu via eu me inscrevia, todo. Aí tinha lá 50 cursos. Eu fui fazer uma soma ano passado e eu fiquei, assim, chocada. Eu tinha 56 cursos comprados. Eu comprei 56 cursos. Eu não E tenho além tantos, de mas 56 cursos, gente, tem esse problema um monte também. de outros gratuitos que eu me inscrevia. E, para minha tristeza, ou alegria, não sei, talvez tenha sido até bom para mim, esse ano, muitos desses 56 cursos perderam a validade, eu perdi o acesso na plataforma, porque era o acesso de 1 ano, 6 meses e tal, e muitos deles perdi o acesso sem nunca abrir, porque eu não tinha tempo. E aí eu ficava ouvindo um monte de gente assistindo um monte de aula, um monte de live, um monte de curso, com aquela obesidade mental, e a prática, e a execução, estava onde? Então, eu aprendi ano passado, depois que eu entrei para uma comunidade muito bacana, que, sabe, faça o seu melhor com o que você tem hoje. Porque às vezes a gente quer tudo perfeito, sabe? Eu preciso de mais um curso, porque eu ainda não sei isso aqui. Eu preciso de mais uma mentoria, porque eu ainda não estou dominando isso aqui. E aí tu vai nessa coisa e você nunca executa. Então, assim, a gente aprende muito no percurso, né? Então, comece, faça o teu melhor com o que você tem hoje, com o que você pode hoje, execute, e no decorrer do processo você vai melhorando isso, tá? E aí, os pilares de qualquer negócio. Conhecimento, né? Lógico que você precisa ter o mínimo de conhecimento para aquele negócio, embora eu tenha dito agora há pouco que você precisa executar, mas lógico que isso tem que ter a ver com as tuas habilidades, com o que você gosta de fazer, né? E também você ter o mínimo de conhecimento sobre aquilo. A dedicação, muitas vezes a gente começa... não sei se vocês conhecem esse termo aí, mas aqui no Ceará a gente fala muito que fulano é fogo de palha, né? Uhum. Então, aquela coisa de, eu vou começar. Aí você começa,
aquela coisa com toda a empolgação, aí fica ali uma semana, aí o resultado que você esperava, de repente, não veio, aí tu começa a se frustrar, aí, vixe, aí tu vai desanimando, aí já não vai mais se dedicando tanto. Então, a gente precisa ter essa noção de que, no começo, é dedicação e dedicação e dedicação, né? Até a coisa dar certo. Tem uma pessoa que ela fala assim, olha, o plano B é fazer o plano A dar certo. Tem que ser. Né? E aqui a gente vem para o terceiro pilar, que é a persistência. Então, às vezes, a gente faz uma vez, aí não deu certo. Aí tu já desanima. Aí não tenta a segunda. Ou, às vezes, você tenta a segunda, mas aí nem chega na terceira. Então, é muita persistência, sabe? Aquela coisa de, eu fiz agora, tá. O resultado agora não foi lá bacana. Então, você senta e vai analisar por que que o teu resultado não foi bacana. O que que tu fez de errado? O que que você poderia ter feito que você não fez? Onde é que você pode melhorar? Quais os ajustes? E você vai persistindo, vai melhorando, vai aprimorando o teu produto, o teu serviço, o teu curso, até que realmente chega ali no momento que agora o negócio vai, né? Então, a gente tem muito isso de, às vezes as pessoas tentam, faz uma tentativa, já desiste. Às vezes faz 2 tentativas, já não quer mais. Então, a persistência, né, é super importante. E aí vem o marketing, né? Porque a alma do negócio é propaganda, não existe. Problema. Tem que ter marketing, tem que ter propaganda. E aí o marketing tem trilhões de estratégias, né? Dentro do marketing tem o boca a boca, tem o contato presencial, tem o contato físico, e aí tem também toda a questão da internet, das redes sociais, de ferramentas, de tecnologia, de um monte de coisas que tem aí a nosso favor, e que eu vejo muitas pessoas reclamam muito, sabe? As pessoas têm uma resistência muito grande, assim, à internet, ao marketing digital, às redes sociais. E ontem eu estava assistindo uma aula que a moça dizia assim, olha, você pode reclamar o tanto que você quiser, mas hoje não existe nenhum negócio que subsista sem a internet. Então, mesmo que o seu negócio seja presencial, você precisa do digital para divulgar, para fortalecer e etc. É um caminho sem volta, né? Ou você aprende a mexer, ou a fadada não... né? E aí é igual exercício físico. É igual exercício físico, a gente tem que ser adulto. Então, assim, não gosto de musculação, não gosto de academia, não vou, não quero, e pronto, e bate o pé e diz que não vai. E muitas vezes a mesma coisa no marketing digital, né, nas redes sociais. Não quero, não gosto, não vou fazer. Então, você que escolhe. Tu pode escolher não fazer, mas aí você não vai poder reclamar dos resultados que você não vai ter. Sim. Né? Então, é sobre isso. E uma das coisas bem importantes que eu acho é comece para dar certo. Então, aquela coisa de, eu vou ver aqui, né? Eu vou ver no que dá. Não, não é assim. Já comece para dar certo. Faça tudo para começar direitinho, né? E aí vem a questão das finanças, de você saber exatamente o que é que você tem para investir, o que é que você não tem, o que é que você precisa correr atrás. E aqui hoje a gente tem muito legal, que é uma coisa das parcerias, das collabs. Então, às vezes, você não tem o dinheiro, mas você precisa de determinado serviço, e você pode, de repente, fazer parceria com uma outra pessoa que tem aquela expertise, que tem aquele trabalho, e vocês fazerem uma parceria bacana, onde as duas partes saem ganhando. Então, hoje já tem muito esse modelo de negócio, né, em parcerias. Então, você ter essa clareza, o que que você tem de finanças, de dinheiro, de investimento, de capital de giro, de habilidade, o que que você precisa correr atrás, que tipo de parceria você precisa fazer. Então, tudo isso é bem legal. E uma outra coisa é profissionalismo. O que eu vejo muito é as pessoas começando as coisas de forma amadora, sabe? Assim, de qualquer jeito. Vou fazer aqui, ver o que que dá. E aí, não dá. Porque a gente começa
de forma amadora, a gente começa com apresentação ruim, a gente começa com um negócio que não tem uma identidade de marca, não tem uma identidade visual, não tem, sabe, o negócio não tem um propósito, não tem uma missão, não tem nada, é aquela coisa ali que você vomitou para o mundo e acabou, né? E hoje, o mercado consumidor, seja de produto, de infoproduto, do que for, ele está muito exigente. As pessoas hoje, elas não aceitam mais amadorismo. Então, independente do tamanho da sua empresa, independente do tamanho do seu negócio, você tem que começar de forma que mostre profissionalismo para as pessoas, sabe? O mínimo. Então, eu fiz até um Reels, acho que foi ontem, antes de ontem, eu fiz um Reels falando de um brownie, né, que eu comprei, e ali é uma grande lição, assim, quer dizer, o produto era só um brownie, mas a pessoa teve todo o cuidado de fazer uma embalagem bonitinha, de colocar telefone de contato, de colocar uma mensagenzinha na embalagem, de ter todo o cuidado com a higiene, de indicar para o Instagram. Então, teve todo esse cuidado, né? E às vezes a gente não pensa nessas coisas. Então, independente do que você vai lançar para o mundo, comece o seu negócio, a sua marca, o seu produto de forma profissional, tá? O meu produto, ele vai ser uma caneta que eu vou vender por R$ 5, não tem problema, mas qual vai ser a embalagem desse produto? Qual vai ser a identidade visual desse produto? Qual vai ser a mensagem desse teu produto, né? Qual é o público desse teu produto? Então, todas essas coisas a gente precisa pensar. E profissionalismo também, eu vejo muito assim, as pessoas, eu vou colocar um negócio. A primeira coisa que a pessoa faz é abre um Instagram. Aí a pessoa abre o Instagram, ela acha que o Instagram por si só vai fazer tudo sozinho, vai trazer 1000 clientes, e aí na maioria das vezes a pessoa cria um Instagram aleatório, muitas vezes não tem uma foto, não tem uma logo, não tem uma bio decente, não tem nada, e a pessoa acha que tá bacana. Então, não, se você vai abrir um Instagram ou um Facebook ou qualquer coisa, com o viés de ser lucrativo, com o viés de ser um negócio, tem que começar do jeito certo. Então, é sobre isso, profissionalismo. É a gente cuidar do exterior, né, da embalagem, do produto, da nossa imagem pessoal mesmo, da imagem pessoal da empresa, e essas coisas, tá? E aí a gente precisa pensar também no diferencial e inovação. Qual é o teu diferencial? O que é que tem de diferente? Por que que a pessoa vai comprar o teu produto, o teu serviço, ao invés de comprar da outra pessoa? Então, a gente precisa pensar nisso também. Qual é o teu diferencial? Qual é a tua inovação? Então, existem aí milhares de cursos online, existem milhares de produtos, de infoprodutos. A gente vê muitos produtos iguais, muito mais do mesmo, mas o teu, o que ele vai ter de diferente? Por que que a pessoa vai escolher comprar de você e não da outra pessoa? Então, a gente precisa também pensar nisso, tá? E, por fim, a gente vem falar do investimento. Você vai precisar investir. Seja dinheiro, seja tempo, seja habilidade, seja o que for, algum investimento tem. Você pode começar do zero, você pode começar sem investimento, sem dinheiro. Hoje, por exemplo, você vai fazer um infoproduto, né, que é um curso, uma mentoria, alguma coisa online. Você pode fazer sem investimento nenhum de dinheiro, mas você vai ter ali um investimento de tempo, né? Você vai sentar para planejar aquele conteúdo, seja ele um e-book, seja ele um curso, seja ele uma mentoria, seja ele um checklist, seja o que for, você vai precisar sentar, investir ali tempo, investir pensamento, investir ideia, você vai construir toda a estrutura desse curso, desse produto, você vai construir uma página de vendas, você vai, então, ter investimento. E a gente precisa ter essa consciência. E, em algum momento, mesmo que você comece do zero, você precisa entender que, em algum momento, você vai precisar investir dinheiro também, tá?
Porque às vezes a gente pensa, eu vou começar agora do zero, e aí você pensa que vai ficar a vida toda sem ter que investir em nada. Se você quer que o seu negócio cresça, em algum momento vai haver um investimento financeiro, sim. Então é por isso que a gente precisa ter essa ideia de finanças, né? Você começa ali separando o que entrar de vendas, que a gente faz isso no empreendedorismo, eu já fiz isso demais, inclusive já confessei isso no livro Elas Voam, né? Eu pegava o dinheiro da empresa e torrava como se fosse meu. E não, você já precisa ter essa ideia de que você precisa investir para o negócio crescer, então você precisa separar, né, ali as finanças e sempre guardando alguma parte para investir nesse negócio, para que ele possa crescer. E aí vem a questão do Seja CEO, que isso aqui foi uma coisa que eu aprendi no finalzinho do ano passado, numa comunidade que eu faço parte, e a visão, né, dessa comunidade, que é o Mulheres Voam, é exatamente essa, seja CEO, criativa, executora e ousada. Então, a gente precisa ter essa coisa da criatividade, a gente sempre vai precisar ser muito criativa, muito rápida na criatividade para encontrar soluções para os problemas, para encontrar o nosso diferencial, né, para encontrar a nossa inovação, mas a gente precisa ser executora, fazer a coisa acontecer, né, sair desse universo de pensar, 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 estudar, 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 fazer milhões de cursos e nunca executar nada. Então, é aquela coisa assim, pensou, agiu, sabe? Planejou, já coloca em ação. É sobre isso. E ser ousada também de ter coragem para ser diferente, às vezes de ter coragem para colocar um negócio que ninguém acredita, às vezes para fazer uma coisa que ninguém bota fé, mas você vai lá e mostra, né? E principalmente que tenha a tua essência, que tenha a tua personalidade, né? E aí tem uma sigla em inglês, que eu não sei agora falar as palavras em inglês, mas que no português, essas 4 coisas aqui. SWOT, que significa forças, você tem que elencar quais são os pontos fortes da tua ideia. Então, senta antes de começar o teu negócio e você vai colocar quais são os pontos fortes do meu negócio, do meu curso, do meu infoproduto, seja o que for. O que é que ele tem realmente de potencial, né? Lista isso. Mas aí você precisa também colocar as fraquezas desse negócio. Quais são os pontos fracos? Talvez quais são os empecilhos? Talvez quais são as fraquezas que existem nesse negócio e que eu vou precisar driblar. Depois você precisa observar as oportunidades, né? Esse negócio aqui que eu estou pensando, ele é uma grande oportunidade, por isso, por isso, por isso, ele vai resolver esse problema, ele vai ser bom para esse público. Então, você começa aí a elencar as oportunidades, né? O que que pode surgir a partir disso? E também as ameaças. O que que te ameaça? Os concorrentes, de repente, você prestar atenção no que os concorrentes estão fazendo, como é que eles estão aí driblando os problemas, né? Uma série de outras coisas que possam ser ameaças. E para não ter erro nenhum, você precisa vir para a pesquisa de mercado. Então, independente do que você vai fazer, tá? Pode ser que você vá começar vendendo brownie, não tem problema. Você vai fazer ali 20 brownies por dia e vai vender, esse é o teu negócio, vamos supor. Mas mesmo assim, você precisa fazer uma pesquisa básica de mercado. Onde é que você vai vender esses brownies, né? Tem público para você conseguir vender esses 20 brownies por dia, no caso de um curso online, né? Esse curso resolve que tipo de problema? Existem pessoas que estão procurando essa solução de problema? Essas pessoas que estão procurando esse tipo de curso, esse tipo de solução, quem são elas? No que elas trabalham? Qual é o poder aquisitivo dessas pessoas? Por quanto que eu posso vender esse curso? Então, essa é uma mínima pesquisa de mercado para você saber. Aí você vem com os objetivos de curto, médio e longo prazo. Então, você vai fazer esses 3 objetivos, tá? O objetivo de curto prazo. O que eu preciso para a próxima semana? O que eu preciso fazer para esse mês? Aí vem os objetivos de médio prazo, que você pode dividir aí o ano em trimestres, em semestres. Qual é o objetivo desse semestre? O que eu quero com o meu negócio nesse semestre? Ele tem que chegar aonde nesse semestre? E longo prazo, de repente, você pode fazer aí um plano de 1 ano, de 5 anos, né?
E aí você faz o caminho inverso. O que é esse caminho inverso? São os OKRs, que são as estratégias realmente ali que você vai fazer. Então, por exemplo, eu defini, vamos supor que, no ano de 2023, vamos supor que a Ilma vai lançar o curso dela de redação. O que ela quer nesse período de um ano? Ela quer vender, nesse ano, no ano inteiro, ela quer vender 500 cursos, vamos supor, tá? Ok, a minha meta de longo prazo são 500 cursos vendidos. Eu vou dividir agora por trimestres. Então, se eu tenho 500 cursos por ano, eu vou dividir esses 500 cursos por 4, que são os 3 trimestres do ano, né? E aí eu sou péssima de conta, não vou saber dizer agora quanto é. Mas vamos supor que deu aí 150 cursos por trimestre. Também. Né? Vamos supor que deu 150 cursos por trimestre que você tem que vender. Ok, agora você vai dividir esses 150 por mês. Então, eu vou precisar vender 50 cursos por mês para poder chegar nesse objetivo maior. Ok, cheguei no número. Agora, o que eu vou fazer de prático para vender esses 50 cursos por mês? E aí começa agora o caminho inverso, que são os OKRs. Você agora vai fazer para as estratégias. Ok, então a primeira coisa que eu preciso é ter o meu curso pronto. Pronto que eu digo assim, planejado, já sabendo quais são os conteúdos, tudo direitinho. Ok, já tenho o planejamento, já sei todo o conteúdo, agora eu vou dividir esse conteúdo em módulos, eu vou dividir esse conteúdo em aulas, eu vou, por exemplo, definir se eu quero entregar isso ao vivo, se vai ser aulas gravadas, eu vou definir a plataforma onde eu vou vender na Hotmart, na Eduz, eu vou para Hero Spark, eu vou para, enfim, são vários que tem. Como é que eu vou entregar esse curso? Se vai ser ao vivo, eu vou fazer pelo Google Meet, eu vou fazer pelo Zoom. O que eu preciso para vender esse curso, para fazer a divulgação? Eu preciso, vamos supor, criar um grupo de WhatsApp, fazer uma arte bonitinha para divulgar esse grupo, as pessoas interessadas vão entrar nesse grupo, ali dentro do grupo eu vou chamar as pessoas para uma aula ao vivo no Zoom, e aí no final dessa aula ao vivo eu faço a oferta do meu curso, já libero o link de compra. Para eu liberar o link de compra, eu já tenho que ter feito esse link antes. Então, esses são os OKRs. Uhum. Ou seja, a partir da minha meta, eu vou quebrando isso, vou fazendo o caminho inverso, entendeu? Eu comecei lá pelo grandão, só que eu vim fazendo o caminho inverso até ele chegar no pequenininho, que é estratégia por estratégia do que eu preciso para isso acontecer, ok? Então, quando você faz isso, você tem muito menos chance de errar. E agora, a gente vai dar aqui uma pausa, antes de eu trazer as 3 formas que eu prometi, para a gente falar um pouquinho do Método Lê. Nós estamos encerrando hoje esses 21 dias gratuitos de Método Lê. E aí, eu preciso falar para vocês como é que vai acontecer de agora para frente, tá? Então, eu sempre gosto de trazer isso, porque o Método Lê, ele surgiu muito influenciado pelo livro Elas Voam, né? Por isso que a primeira leitura que a gente fez foi o livro, porque dentro do Método Lê, a gente trabalha exatamente essas 4 liberdades, que são a emocional, a física, a social e financeira, só que a gente usa a leitura, o lazer, o estilo de vida saudável e a rotina lucrativa para fazer com que as mulheres conquistem essas 4 liberdades. E aí, a gente vem com os nossos pilares, que são a coragem, a alegria e a liberdade, sempre, eternamente, forever. A gente vem com essas 4 liberdades que vão ficar fixadas na nossa mente, no nosso coração. E por que eu criei o Método Lê? Né? Primeiro, porque eu sou apaixonada por leitura, sou apaixonada por escrita, sou apaixonada por levar boas histórias, criar boas histórias e emocionar as pessoas através das histórias, dos contos, enfim, dos textos. Mas eu também, sempre, desde criança, eu sempre fui uma mulher muito livre. Eu nunca gostei de nada que me prendesse. Então, eu lembro que eu sempre fui muito independente, né? Eu lembro do meu pai e da minha mãe querendo amarrar os meus sapatos e eu não queria, eu queria fazer sozinha. Então, eu sempre fui muito assim, e eu sempre fui muito de aproveitar a vida. Então, eu lembro da minha mãe dizendo assim, já vai bater perna de novo?
porque eu sempre tinha uma viagem engatilhada, eu sempre tinha uma coisa para me divertir. Então, essa coisa do lazer, de aproveitar a vida, de viver intensamente, é algo muito meu. E aí eu precisava trazer isso para dentro do ateliê, porque eu vejo que muitas mulheres acham isso algo supérfluo, né? Não vivem, não se divertem. E Sim, isso traz um mal danado para a nossa saúde física e mental, né? Então, a gente precisa, sim, com sim. certeza. E aí eu não poderia deixar de fora o estilo de vida saudável, porque é uma bandeira, assim, que eu defendo. Eu amo, né? Eu amo cuidar de mim, eu amo ter uma alimentação bacana, eu amo me exercitar, eu sou profissional de educação física com muito orgulho, foi a faculdade que eu fiz, assim, que se eu pudesse eu voltava lá e vivia tudo de novo, porque foram, assim, 4 anos incríveis da minha vida, e eu quero realmente impactar a vida das pessoas com o que eu sei sobre exercício, sobre hábitos saudáveis, e aí a rotina lucrativa também está presente na minha vida desde os 8 anos de idade, quando eu criei a minha bolsa com embalagem de absorvente, né? Lê o livro sabe dessa história. Então, eu sempre empreendi, eu não consigo ver a Franci Lima sem empreendimento. Só que durante muito tempo foi aquela coisa de empreender na tentativa e erro, de colocar muitos negócios e ver falindo, aquela coisa toda. Mas hoje eu sinto que eu já tenho conhecimento, que eu já tenho bagagem e experiência para orientar muitas mulheres a terem os seus negócios de forma lucrativa, né? E aí eu quero que a gente tenha uma rotina lucrativa mesmo, aquela coisa assim de eu vou lucrar todo dia porque eu mereço, né? Então é sobre isso também. Então, o método Loureiro nasceu disso porque é realmente algo que eu sinto que as mulheres precisam. A gente precisa se sentir mais inteligente, mais segura, mais feliz, mais leve, mais bonita, mais saudável e mais rica também, por que não, né? E aí, Sim. como funciona o método Ler? O método Ler, ele vai funcionar a partir de um intensivo de 3 meses. Esse intensivo, né, vai ser realmente no formato de curso, onde a gente vai ter aulas quinzenais ao vivo, a gente vai ter sessões de hot seat, a gente vai ter uma série de materiais, a gente vai ter conteúdos nessas 4 áreas que eu falei para vocês. E depois desse intensivo de 3 meses, as participantes, as alunas, elas têm a oportunidade de fazer a renovação por um valor simbólico. E aí, depois disso, aquelas que sentirem que estão no momento podem entrar para a mentoria Voe Mais, que já é uma mentoria focada realmente na lucratividade, nos negócios, no empreendedorismo, tá? E dentro do intensivo, o que é que tem, né? Como são 3 meses de intensivo, nós vamos ter 3 leituras coletivas, nós vamos ter sugestão e cronograma de outras leituras, a gente vai ter conteúdo sobre lazer, viagens, filmes e músicas, a gente vai ter 2 aulas ao vivo por mês, acesso ao aplicativo Bem Mais Fit com 50% de desconto. Esse aplicativo é um aplicativo onde você tem ali já o seu programa de treino, você já tem os exercícios ali, tudo, o treino montado, os vídeos dos exercícios mostrando como faz, etc. Planos de exercício, além de acesso, né, a esse aplicativo, que é opcional, no caso a pessoa decida optar pelo esse aplicativo, ela tem 50% de desconto na assinatura, mas além disso, dentro do intensivo, a gente tem planos de exercícios físicos, cardápios e receitas, tem desafio negócio do 0 a 1K, a gente vai ter um desafio para a gente montar o seu negócio do zero, e você já ter aí um faturamento de R$ 1.000, acesso aos stories secretos, grupos de WhatsApp, plataforma de membros, e também descontos em eventos e cursos futuros. E a gente também tem alguns bônus, que são o Manual da Mulher Independente, o Livro da Gratidão, caderno de leitura, 50% de desconto no fitness, né, que eu falei agora há pouco, 30% de desconto na assinatura do Clube Literária Mais, e consultoria individual para as 3 primeiras alunas. E eu trouxe aqui alguns exemplos, né, conteúdo do intensivo, como ler de 20 a 40 livros por ano, como ter uma rotina leve e lucrativa,
lazer e saúde, planos de treino e alimentação saudável para 3 meses, montando um negócio para dar certo, branding e construção de marca, redes sociais e marketing digital, ferramentas e estratégias para fortalecer o seu negócio, posicionamento e imagem pessoal. Então, a gente vai estudar muitas coisas importantes aí dentro do método LER nesses 3 meses de intensivão. E juntando tudo que eu falei, né, do intensivo, mais os bônus, a gente teria aí um valor de R$ 5.940. Mas, quanto você investiria? Por conta de toda a minha história e a minha evolução, né, a minha graduação, também uma pós-graduação que eu tenho em Fisiologia do Exercício, Prescrição do Treinamento, mais de R$ 15.000 que eu já investi em cursos e mentorias, mais de 10 mil horas de estudo e prática. E quanto valeria tudo isso? Então, eu fiz aqui só uma simulação para vocês, né? Vamos supor que você aí fosse fazer uma assinatura de clube de livros, que seria R$ 79 mensais, em 3 meses daria 237. Se você fosse pagar em um terapeuta para cuidar da sua saúde mental, né, da leveza da sua rotina, você iria talvez aí investir R$ 600, R$ 200 por mês. Um nutricionista e um personal daria em torno de R$ 1.500 nesses 3 meses. E cursos, todos esses cursos aí que eu falei para vocês, de brand, de construção de marca, de marketing digital, de redes sociais, de imagem pessoal, de ferramentas e de tudo, daria no mínimo aí uns R$ 3.000, tá? Mas, quanto você vai investir? Então, o intensivo, né, o método LER intensivo, ele está no valor de R$ 497. E depois desse valor de R$ 497, desses 3 meses de intensivo, realmente, você pode fazer a sua renovação no plano mensal. E aí, se você fizer essa renovação, você pode escolher aí o plano mensal, que é R$ 29, ou a renovação trimestral, onde você vai investir R$ 19 por mês. E o mais legal é que você participando do intensivo uma vez, e você fazendo a renovação, você vai ter acesso a todos os outros intensivos que acontecerem. Então, tipo, vamos supor que eu vou fazer 2 intensivos por ano, 3 intensivos por ano. Você que participou uma vez, você vai poder participar de todos os outros se você quiser. Basta você fazer essa renovação aí de R$ 29 ou de R$ 19 mensais, né? Como se fosse uma assinatura que você fica investindo ali mensalmente, e você vai ter acesso a todos os outros intensivos, com todas as atualizações, você vai poder participar de todas as aulas de novo. Então, é algo bem legal que eu criei exatamente para que seja uma coisa diferente, né? A gente sempre tem esses cursos aí, você tem acesso por 3 meses, por 6 meses, 1 ano e tal, mas acabou. Mas aqui não, você vai poder ficar eternamente na comunidade, no método LER, se você quiser, mas é necessário passar por esse intensivo, tá? Então, o intensivo é necessário, desses 3 meses, e depois você escolhe aí como você quer renovar o seu método LER. E só para a gente finalizar essa parte, eu trouxe aqui para pensar alguns 4 trechos do livro Elas Voam, que tem a ver com nossas 4 liberdades. Quando você experimentar a força de ter seu próprio dinheiro, de comandar as suas compras, de ser alguém que se vira sozinha, nunca mais vai querer viver de outro jeito. Então, é sobre isso. Eu sei que tem muitas mulheres que ainda não vivem essa experiência de ter o seu próprio dinheiro, de ter o seu próprio negócio, de poder ser independente. E é essa experiência que eu quero trazer no método LER. Eu quero que você sinta o gosto de ser realmente uma mulher de negócios, de ser uma mulher que faz o seu dinheiro. Eu não gosto dessa palavra ganhar, porque ganhar dinheiro é quando você é bancado por alguém, ou quando você ganha uma herança, ou quando você acerta. Mas fazer dinheiro, quando você faz o seu dinheiro, aí sim você é independente. E aí, liberdade social é viver relacionamentos saudáveis, frequentar lugares que te interessam e se apossar do poder de ser você mesma sem engolir os outros. Então, também é sobre isso. Eu quero que as mulheres tenham essa liberdade social,
de, de ter relacionamentos saudáveis, de ter amizades saudáveis, de se sentirem seguras, com autoestima, mas sem aquela coisa de ser empoderada, aquela empoderada que quer passar por cima de todo mundo, que quer ganhar as coisas no braço, na força. Não. É uma nova geração de mulheres independentes que se respeitam, mas que também respeitam os outros. Se exercitar, mudar hábitos, é um ato de amor próprio, pois só quem se ama de verdade está disposto a encarar desafios, fazer sacrifícios e passar por transformações em nome de si mesma. Então, também é sobre isso. Eu acho que a gente precisa se amar mais, se cuidar mais, tanto de saúde quanto de beleza, sabe? Não faz mal a gente ter uma estética legal também, não faz mal a gente ser bonita, né? Então, e junto com tudo isso, trazer saúde também. E sua mente precisa ser treinada para filtrar o que te fortalece e deletar o que te enfraquece. E aqui a gente vai de liberdade emocional. Então, a gente precisa mudar a nossa mentalidade aí, se fortalecer para realmente conquistar a nossa liberdade. E aí a pergunta é, você quer fazer parte do grupo de leitoras que protagonizam e voam? Agora, as inscrições estão abertas a partir de hoje para o Método Ler. Eu vou colocar o link, disponibilizar o link no grupo. E aí, a partir de hoje, essas inscrições já estão abertas para essa oportunidade. E agora, bora lá. Agora eu vou entregar realmente o que eu prometi na aula, que são os 3 negócios para começar investindo no máximo R$100, tá bom? Então, bora lá. Eu trouxe aqui esses 3 negócios. Para quem tem aquela veia meio artística, para quem gosta de artesanato, para quem, de repente, quer começar aí com produtos físicos, eu trouxe a ideia de canecas, marca-páginas e blocos, que são bem simples de fazer e que dá aí um bom retorno. Então, se você é uma pessoa que, de repente, tem uma habilidade, né, manual, alguma coisa desse tipo, dá para começar. E eu vou dizer como, né? Eu sempre posto nos meus stories as minhas canecas maravilhosas, que eu amo. Eu sou apaixonada por caneca, viu, gente? Não posso ver uma caneca que eu quero comprar. Eu faço também minhas canecas. E eu vou mostrar para vocês como é super simples e como é lucrativo. Então, por exemplo, eu compro uma caneca dessa de porcelana, dependendo do modelo e tal, em média de R$10, R$15 por caneca, né? Às vezes até menos, dependendo do tamanho, do modelo, da loja, enfim. Eu compro essa caneca branquinha, ela vem assim, e aí eu compro essa caneta, que é uma caneta para porcelana, tá? Caneta cerâmica, e é super simples. Eu não vou mostrar aqui, porque a gente vai precisar de uma outra aula para mostrar o processo, mas eu posso fazer um moldezinho, que eu faço um molde no papel. Depois, com o tempo, você pega a prática e você faz até sem molde mesmo, e eu escrevo aqui, tá? Então, eu vou escrever aqui com a letra bonitinha, se eu sei fazer lettering, se eu não sei. Escrevo aqui o que eu quero, faço um detalhe, alguma coisa tal. Beleza? Agora eu vou colocar essa caneca no forno de casa mesmo. E você coloca lá no forno por 20, 30 minutinhos, deixa esfriar e pronto, tá pronta a sua caneca. Que massa. E aí, uma caneca dessa, você pode vender por 35, 39, 40, depende. Depende do que você escreveu, depende do trabalho que teve, depende da tua campanha, do que você está fazendo. Então, é algo lucrativo, tá? Canecas. E aí, você pode, por exemplo, por que eu falei com R$100, tá? Porque você pode, por exemplo, começar o seu negócio sem nenhum estoque. Vamos supor que você compra 2 canecas. Você investiu R$20, vamos supor, ou R$30, vamos supor. Você investiu na canetinha, que deve ser uns R$20, R$25 uma caneta dessa. E aí, você fez ali, esse mês de janeiro, que é o mês que está começando o ano, eu vou fazer uma frase motivacional que tem a ver com o ano novo, né? Como essa daqui que foi feita no ano passado, exatamente para o ano novo, feliz. Em vez de colocar feliz ano novo, eu coloquei feliz dia novo. E aí, você faz 2 modelos de caneca, por exemplo, e durante aquele mês inteiro, você vai fazer a campanha com essas 2 canecas. É a caneca de janeiro, são as canecas de janeiro. Então,
Então, você fez 2 canecas, fez o seu mostruário, você vai tirar foto dessas canecas, vai fazer fotos bem legais, fotos de qualidade, né, bonitinhas, vai construir um cenáriozinho. Você pode fazer vídeos como eu faço, ali mostrando o café da manhã, alguma coisa assim e tal. E pronto. E aí você pode fazer por encomendas, né? A pessoa encomendou uma, tá, eu vou fazer a cada vez que a pessoa encomenda. Então, você não vai precisar investir com R$ 50 você começa, né, um negócio de caneca, se você quiser. Se você pode comprar uma caneca, fazer e tirar fotos e divulgar, enfim. E você pode ir fazendo isso por demanda, né, por encomenda. Ou você tem um dinheirinho a mais, tá, eu vou comprar 10 canecas, vou deixar essas canecas prontas, e na hora que a pessoa pedir, já tá aqui pronta, eu só embalo e envio. Ou você pode vender para suas amigas, para seus familiares, para seus colegas de trabalho, para as pessoas, para a vizinhança, enfim, não sei. Uhum. Então, só uma ideia. Outra ideia que eu coloquei aqui também são os bloquinhos, né? E eu trouxe esse aqui, que foi um bloquinho que eu fiz. Super simples também. Esse aqui tem a capinha de papelão, mas você não precisa fazer. Você pode fazer só o bloquinho mesmo, tá? Você pode pegar folhas de papel sulfite, coloridas ou brancas. Você vai fazer medida. Você pode levar numa gráfica, pedir para eles cortarem tudo no tamanho certo, ou você pode cortar em casa com estilete, também dá certo. Esse aqui eu fiz em casa, cortado com estilete. E aí você vai passar a colinha aqui em cima, é uma cola, a cola de blocagem, é uma cola específica para as folhinhas ficarem arrancando, né? E pronto, você vende esses bloquinhos. Se você tiver impressora ou se você tiver uma gráfica, um preço em conta, você pode fazer as folhinhas personalizadas, tu pode colocar uma logomarca aqui, você pode colocar uma frasezinha embaixo, já imprimir esses papelzinhos e depois só fazer o bloquinho. E se você tiver uma mínima habilidade de encadernação, essa aqui, super fácil, você compra o papelão cinza, corta o papelão meio centímetro de cada lado maior do que o bloquinho, encapa com papel ou com tecido, e pronto, tá feito o bloquinho, tá? E você pode fazer marca-páginas também, uma série de outras coisas que dá para você fazer. Outra dica é você começar como afiliada da Amazon. Para quem não sabe, a Amazon é um marketplace que vende de tudo, né? E você pode ser afiliado da Amazon. Você vai lá no site Afiliados Amazon e você faz o seu cadastro como afiliado, e aí vamos supor que você quer vender livros. Ah, eu vou vender livros. Às vezes eu coloco, quando eu estou fazendo alguma leitura, eu coloco lá, ler livro. Aí a pessoa clica lá, tem o meu link de afiliada. Então, a cada venda que eu faço ali, eu ganho uma porcentagem que a Amazon me paga. Aí você pode vender livros, qualquer produto que você pegar na Amazon, você gera um link seu e você divulga esse link. E aí, de cada venda que você fizer com isso, você tem porcentagem de 10% que a Amazon te paga. Alguns produtos é 12%, alguma coisa assim. Então, basicamente, aqui para ser afiliado da Amazon, você não vai gastar nada. Mas você pode usar esses R$ 100 que eu falei para fazer um anúnciozinho, né? Fazer um anúncio pago ali e já gerar vendas com esse teu link, tá? E aí, a terceira forma é conhecimento. Então, você pode aí montar um curso de leitura, você pode criar aí o seu clube de leitura, você pode, por exemplo, fazer um checklist, você pode fazer uma lista de, de leitura anual e vender isso, né, esse checklist, esse PDF, esse E a material. checklist? Como é que funciona? O checklist, ele é basicamente um passo a passo, né? Então, por exemplo, eu vou fazer um checklist de como ler 40 livros no ano. Aí eu faço ali um PDF e eu coloco ali o passo a passo. Então, checklist, leia 40 livros no ano. Escolha
os títulos dos livros, determine quantas horas você vai ler por dia, determine quantos livros, quantos capítulos você quer ler por dia, e aí eu vou colocando o passo a passo disso. Então, por exemplo, para montar um Entendi. É um passo a passo. Como montar um curso do zero. Aí eu vou ali colocando o checklist, né? Escolher o produto, escolher o título, fazer a promessa desse curso, construir a página de vendas. Eu vou colocando nesse checklist. Então, tem várias formas de você aí também embalar o seu conhecimento e vender isso, né? Então, e aí eu trouxe aqui várias outras formas, né? Essas 3 aí foram só, mas tem várias outras formas. Então, você pode, por exemplo, se você tem intimidade com redes sociais, você pode oferecer o seu serviço de social media. Social media é quem gerencia redes sociais de outras pessoas, e por incrível que pareça, é um serviço que só cresce. Muitos dos escritores, influenciadores, empresas, não são eles que lidam com as suas redes sociais. Eles têm um social media, e esse social media é quem faz a estratégia do perfil, é quem determina que tipo de post vai sair. Então, dá para fazer muito isso. Tem os bookstagrams, né, também, que são as pessoas que divulgam livros de autores, e eles cobram por isso, então eles fazem public posts. Então, para o teu livro ser divulgado aqui no meu perfil, eu cobro XYZ, também é uma outra forma. Tem também designers, né, você pode aí trabalhar fazendo artes para redes sociais, fazendo artes para cursos, fazendo banners, um monte de coisas, edições de imagem e vídeo. Não é minha praia. Consultorias e cursos, clubes e comunidades. Só essa semana eu vi dois clubes de leitura sendo divulgados. Então, o clube de leitura, para quem ama ler, é algo muito bom. Então, os clubes de leitura, geralmente, eles fazem ali uma lista de livros que vai ser lido por ano, todo mês ali tem um livro, e geralmente tem uma leitura coletiva, e a pessoa faz ali um encontro, né, onde ela fala daquele livro. Esse clube que eu vi especialmente essa semana, a moça trabalha mais ou menos assim, ela lança o livro, as pessoas leem aquele livro, mas ela coloca numa plataforma, como se fosse um curso, ela coloca vários vídeos, várias aulazinhas, falando daquele livro, né, o que ela percebeu do livro, qual a lição que tem do livro, aplicando aquele livro para a vida, e etc, etc. Então, tem muita gente, muitos leitores ganhando dinheiro assim, e é super bacana. Então, você ter a sua comunidade, e aí existem várias formas de ter comunidade. Você pode usar o próprio Close Friends, como nós usamos, né? Você pode usar um grupo de WhatsApp, um canal do Telegram, uma plataforma mesmo exclusiva, enfim, tem várias formas aí. Você pode oferecer diversos serviços, como publicidade, todos esses que a gente citou aqui em cima. Você pode, por exemplo, ter o seu podcast, que podcast nós estamos em alta nesse momento, e é uma boa aí. E o Clube Literário Mais, que também vai trazer aí algumas oportunidades para quem estiver dentro do método Ler também. E, por fim, a nossa frase, que já se tornou aqui o nosso carro-chefe, né? Para ser feliz é preciso coragem. E, opa, aqui tem slide que não está aqui, não é do curso, não, peraí. Para ser feliz é preciso coragem. Então, eu quero mulheres comigo que sejam mulheres corajosas, mulheres destemidas, mulheres ousadas, mulheres executoras e mulheres que queiram voar, que queiram realmente fazer de 2023 aí o melhor ano das suas vidas, né? Com saúde, beleza, liberdade e dinheiro no bolso também, por que não? Tá? Então, a gente encerra aqui a nossa aula, encerramos também esse ciclo de 21 dias do Método Ler, e agora as inscrições estão abertas aí para quem quiser vir comigo nessa nova etapa, e eu vou colocar o link lá dentro do grupo onde está todo mundo, tá bom? E aí, hoje... E aí, o dobro do Kleber, geralmente está importante. Então, um pouco geralmente ama ele. E ele é muito. E aí, então,
a gente encerra por aqui. Eu queria só te perguntar, Ilma, se valeu a pena essa jornada até aqui. O que você achou dessa experiência com o método Ler? Se você indicaria para alguém? Enfim, qual foi aí a percepção que você teve disso tudo? França, eu achei que valeu muito a pena. Igual eu te falei, a gente, o tempo todo da leitura, a gente fica confrontando com com aquelas coisas que estão arraigadas dentro da gente, né? O tempo todo você fica ali refletindo sobre o lugar que você está e para onde você quer ir. Então, eu achei muito válido, indico sim, porque eu penso assim, nós mulheres precisamos ter esse apoio de outras mulheres, né? E esse método é uma forma das mulheres se apoiarem. E gostei muito, aprendi muito, refleti muito, e penso que toda mulher que puder participar desse projeto vai voar muito mais alto, com certeza. Esse é o objetivo. Eu quero uma nuvem de mulheres borboletas, de Marias borboletas voando muito aí. Bom, então eu quero só gratidão, realmente, a quem ficou comigo até do começo ao fim, a quem chegou no meio da jornada, quem se perdeu no meio da jornada, mas é sobre isso, a gente se encontrar e recomeçar de novo. Então, só gratidão mesmo, e agora a gente vai para o próximo ciclo, que é realmente aí o método Ler nessa nova etapa, nesse novo ciclo, esse intensivão aí, muitas coisas acontecendo, tá bom? Então, sucesso a todas nós, e bora voar. França, queria te agradecer. A sua reunião.